Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje eu vou falar com Bernardo Quintão, que entende muito do mercado cripto, seja como empreendedor ou como investidor. Mas melhor do que eu ficar falando aqui muito dele, acho que é melhor ele se apresentar. Tudo bom, Bernardo? Faz aí uma introduçãozinha sua. Fala, Gustavo. Beleza, cara. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui conversando contigo. Sou fã do canal. Costumo assistir aí enquanto estou fazendo outras coisas, ficar ouvindo o que a galera tá falando. Sempre aprendo uma coisa nova aqui. Eu tenho uma experiência, assim, meu background em mercado financeiro, né? Tive um escritório de investimento durante 8 anos. Fiz bastante coisa com bolsa de valores, M&A, assessoria de investimento, esse tipo de coisa mais tradicional. Em 2013, acabei migrando para tecnologia, investimento em startup e comecei a investir em Bitcoin e a pesquisar mais sobre blockchain. Lá atrás, foi, acho que a primeira bolha do Bitcoin, quando ele bateu $1.100, né, no finalzinho de 2013. E Ixi. aí, desde então, eu tenho trabalhado cada vez mais com startups, tanto como investidor anjo, como um empreendedor também. E de 3 anos para cá, full time em cripto mesmo, que eu acho que é o tema que eu mais gosto aí dentro de tecnologia. Então, tenho acompanhado muito, principalmente essas tendências mais novas, assim, né, de ativos reais, né, secret tokens, agora em DeFi, né, tentando olhar stablecoins, olhar Libra, tentando sempre entender para onde que o mercado está indo e fazer parte aí, agregar de alguma forma positiva aí nesse mercado. Boa, boa. Beleza, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui bater esse papo comigo, Bernardo. A gente já conversa muito aí de vários eventos, etc. A gente tem aí corrente, mas acho que é bom até gerar um pouco, mostrar para as pessoas também o que você tem feito, que eu acho que é bem interessante, né? Uma das conversas que a gente teve lá atrás, eu lembro que você tem uma experiência muito grande com a Ásia também, né? Acho que você morou um tempo na Ásia, né? Sim, sim. É, conta para mim um pouco do que você vê de diferença do que você via lá e do que você está vendo hoje lá e no Brasil, no caso dessa parte de criptomoedas e blockchain. Legal, legal. Bom, assim, eu acompanhei o começo do mercado brasileiro, assim, de 2013 até 2015, mais ou menos, né? Então, peguei um pouco dessa fase no Brasil, do mercado muito amador, ainda incipiente, assim como a maioria dos mercados no mundo, né? Então, algumas poucas exchanges começando a criar volume, né? Acho que muito projeto de pirâmide nessa fase, e que acho que persistiu aí durante alguns anos aqui no Brasil. E aí 2015, 2016, fui morar fora, passei aí 3 anos morando fora, né? E aí voltei no começo do ano. Estou trabalhando no mercado do Bitcoin, né? Eu cuido justamente da parte de internacionalização, expansão internacional no mercado Bitcoin hoje, e para fazer essa ponte, né, do mercado brasileiro com outros mercados aí, por eu ter ficado muito tempo na Ásia, fiquei um tempo nos Estados Unidos e fui muito para a Europa também, principalmente Suíça, em 2017, 2018. Tenho mantido bastante relacionamento na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos até hoje, dessa época aí que eu fiquei morando lá. Acho que, sem dúvida, o mercado asiático é o maior mercado do mundo, né? Assim, o grande volume de trading, de Bitcoin, de especulação, etc., fica na Ásia, né? Muito chinês, muita coisa acontecendo em Singapura, muito volume acontecendo em Hong Kong, países assim com jovens também, né, população jovem muito ligada à tecnologia, tipo Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, assim, são países que têm uma base de varejo grande, assim, então projetos que têm foco em varejo acabam indo muito para esses lugares. O Japão também tem uma comunidade assim super early adopter, né, para tecnologias. Hoje em dia acho que está até na vanguarda quando a gente fala de security token regulado. O Japão tá saindo na frente aí da maioria dos países aqui do Ocidente. E eu vejo assim muito projeto bom nascendo na Ásia, né? Acho que tem bastante coisa boa, mas muito dinheiro fluindo, principalmente. Assim, eu acho que o volume de coisas acontecendo na Ásia é maior, principalmente porque o apetite de risco do investidor asiático é muito maior do que o apetite de risco do investidor aqui brasileiro, né? Pelo menos. Assim, acho que parte dos VCs começaram a investir em blockchain, muito family office começou a investir em blockchain, né? Então acho que
tem esse perfil que no Brasil eu acho que é um pouco mais conservador, assim. Sim, mas ao mesmo tempo você pode também se aproveitar dessa experiência com algum lag, né? Com algum tempo, né? Coisas que foram desenvolvidas lá 2, 3, 4, 5 anos e que já estão agora relativamente consolidadas e que você já tem a experiência de como é que foi, você começa a implementar isso no Brasil. Você vê alguma coisa nesse sentido? Pô, Gustavo, eu acho que, assim, em tese faz sentido, né? Assim, em tese a gente tem essa coisa da tropicalização, né? De produtos e startups que funcionam bem em outros países serem tropicalizados para o Brasil. Mas cripto tem alguma coisa diferente, né? Porque cripto é muito sem fronteiras, né? Global Então, já. acho que quando a gente pensa assim, por exemplo, no cenário das exchanges brasileiras, falando até com um pouquinho de conhecimento de causa no MB, no mercado Bitcoin, a gente é muito bom em lidar com a regulação brasileira, em lidar com o cliente brasileiro, atendimento brasileiro em português, a entender, né, o ambiente de negócios, o ambiente regulatório brasileiro e fazer bem feito um trabalho de fiat cripto, né, converter real para criptos. A gente faz isso muito bem feito, além de custódia, né, super profissional, nunca ter uma exchange que nunca teve um incidente de hacking desde 2013, muito raro no mercado global, né? A gente teve casos enormes, né, tipo o MTGOX, etc. E o MB sempre foi muito sólido nesse sentido. Mas em outros lugares a gente não é tão competitivo, né? E o cliente, a partir do momento que ele está em cripto, ele pode mandar para onde ele quiser, né? Então as fronteiras elas se quebram, né? Então eu vejo, acho que a gente tentar daqui para frente, assim, como mercado, como comunidade brasileira, fazer projetos que façam sentido para o mercado brasileiro e que sejam diferenciados em relação a projetos globais. Assim, isso acho que pode ser uma coisa que pode fazer sentido nesse sentido de tropicalização. Mas a partir do momento que você está em cripto com produto para cripto, para o público de cripto, você está competindo globalmente. Então você tem que ser um projeto global, né? Para citar um exemplo de um projeto que eu sou super fã, que você conhece, que é a Hathor, um projeto de brasileiros, né? Apesar do CEO hoje estar nos Estados Unidos e o time ter boa parte em Portugal, é um time fundamentalmente brasileiro, mas um projeto global, tentando resolver endereçar um problema do mercado global de cripto, né? Não necessariamente um problema do mercado brasileiro. Então acho que tem esses dois pontos, assim. Entendi. Acho que faz sentido até num outro tema que a gente tem discutido bastante aí, que é um tema bem quente, que está envolvido com DeFi, mas é o ponto das DAOs, né, das organizações descentralizadas. Então, a governança dentro do mundo blockchain também, que era uma coisa que sempre a gente tem, a empresa tem um dono, tem um acionista, etc. A gente está em algumas iniciativas dentro aí do mundo blockchain de empresas que, em tese, não tem dono, né, que é uma governança distribuída, etc. Como é que você está vendo esse movimento? Porque ele está assim, a parte de DeFi acho que está voltando a ter esse movimento, né? Que teve lá atrás, deu um monte de problema, né, etc. Mas parece que agora o negócio começa a voltar, né? Perfeito, perfeito. A gente teve o caso do DDAO, né, no Ether, né, no Ethereum, na rede Ethereum, há alguns anos atrás, que eu acho que deixou todo mundo, como você falou, deixou todo mundo muito, muito receoso, assim, né, do modelo, né, de você ter um modelo de governança completamente distribuído, ou seja, baseado no código e não baseado na lei, né, não baseado numa empresa, numa determinada jurisdição. E eu acho que ficou um pouco de lado mesmo. Teve, assim, talvez aí alguma evolução na Aragon, Aragon o nome, né, de uma plataforma de DAOs que continuou se desenvolvendo. E agora, como você falou, os projetos de DeFi estão retomando isso, eu acho que de uma maneira muito mais madura, né? Então, para citar o caso, acho que mais concreto, assim, e de maior visibilidade por causa da Compound, eles receberam investimento tradicional, né? Receberam, inclusive, capital do Andreessen Horowitz, que acho que é, sem muitas dúvidas, aí, no mínimo top 3 VCs globais, né? Acho que Sim. com uma Eu folga. diria que até é uma referência em parte de investimentos em blockchain, né? Total, total, né? Eles são referência no mercado de VCs tradicional, digamos assim, e sem dúvida em blockchain são mega referência. E eles investiram na Compound como uma empresa, né? Então fizeram lá round tradicional
e depois a Compound migrou para um modelo de DAO, né, um modelo de organização, para a gente usar o termo, né, DAO, Decentralized Autonomous Organization, né, organização autônoma descentralizada. E o protocolo em si, como é uma aplicação no blockchain, as mudanças do protocolo, elas estão sendo feitas agora via blockchain mesmo. Então, cada acionista, e se você olhar na lista de acionistas lá, vai ter a carteira, que é a carteira da Andreessen Horowitz, por exemplo, com um percentual de participação, né, e relativa à participação que eles tinham na empresa, etc. A carteira deles pode propor e pode votar nas mudanças do protocolo, e todo mundo que é usuário e que tem o token da Compound, que é o COMP, pode votar junto, né? Então, acho que esse é um modelo aí, talvez até assim, um proto-modelo de um mercado de capitais, sei lá, 3.0, 4.0, não sei nem qual versão que seria, né? O que eu Mas lá acho para muito frente. interessante do Comp, do modelo da Compound, é que você pode eventualmente votar lá com seu 0,0001% de participação, ou você pode também deixar esse voto para alguém, né? Você pode simplesmente falar assim, eu quero que esse cara aqui vote por mim, eu vou acompanhar o voto dele, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante que eu sempre comento, assim, o que a gente está vendo em DeFi agora é meio que estão vendo todas as experiências que foram feitas no mercado financeiro tradicional e estão começando a colocar ali dentro, né? Então, assim, de um modo que tecnologicamente, do ponto de governança, etc., está ficando, na minha vera, muito melhor, né? Porque é uma coisa muito mais nova. E é o que você falou, da mesma forma como a gente poderia eventualmente tropicalizar ou fazer alguma coisa para o Brasil, o que o DeFi está fazendo é ver o que o mundo inteiro construiu em termos de mercado financeiro e atualizando ele sem ter aquele legado, sem nada, né? Então, pegando as melhores coisas, mas por outro lado também é aquilo que você falou, é muita experimentação, então vira e mexe tem aí um pessoal aí com os tokens de comida, que nem a gente brinca, né, que sai com alguma história. Acho que vale a pena comentar um pouquinho disso, até para quem está ouvindo, que talvez não tenha ouvido falar no Ian, no Sushi. Olha, comenta um pouquinho disso daí, o que você viu nisso daí também. Claro, claro. Acho que no mínimo curioso, interessante, né? Acompanhar o que está acontecendo, né? Tira as noites de sono aí do pessoal que não consegue, a gente não consegue acompanhar tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Vou fazer um link aqui com a Compound, né? Que a gente estava citando, para explicar o que está acontecendo um pouco nesse mercado de DeFi aí dos tokens de comida, né? A Compound criou aquele mecanismo de incentivo que cada usuário que interagia com a plataforma, né, que pegava um empréstimo na plataforma, botando lá suas criptos como colateral, recebia um pouco de comps como remuneração, né? Isso, uma certa forma, um mecanismo de incentivar mais gente a usar o produto e também de distribuir de uma forma mais justa, né, de uma forma mais equânime para a própria base de usuários, né? Então, esse mecanismo de incentivo é um mecanismo muito interessante, muito curioso, que nasceu aí no mercado de DeFi, né? Que acho que, para fazer uma analogia que a gente estava fazendo esses dias, né, Gustavo, em algum grupo, é como se a gente estivesse usando aí um app, né, desses bancos digitais que a gente usa aqui, sei lá, você tá o Nubank ou o Banco Inter, e por você estar usando o teu Nubank, o teu Banco Inter ali, ele estivesse te dando ações do próprio banco listadas na bolsa, né? Então, você ter lá a possibilidade, poxa, eu faço uma transferência, um depósito, um empréstimo aqui no meu app, e aí eu ganho ações do próprio banco, ele gera esse incentivo de que mais gente venha, que mais gente, né, use aquele app para você ganhar ações do próprio banco, né? E o DeFi é basicamente isso, né? Não, e para fechar o ciclo que você está falando, que eu acho que é bem interessante, é assim, quanto mais você usa, mais você vai ganhando esse token de governança, mais você vai ficando sócio, mais você vai podendo influenciar no protocolo para ficar melhor para você. Né? Então, assim, cria um ciclo bastante virtuoso em termos de governança, em termos do protocolo em si, né? Exato. Eu acho que, assim, para quem estudou economia aí como eu, como você, acho que Marx deve estar se revirando no túmulo dele lá, né? Finalmente é poder para o consumidor, para o proletariado, né? Então, todo mundo é sócio do projeto e usa e faz parte, vota como acionista, etc.
Acho que a relação de consumidor e de capitalista, né, de sócio está mudando, né, nos projetos de Exato. DeFi. Acho que é bem colocado. Acho que é uma ideia de que é isso aí. Não é quem tá, que você vai usando porque alguém está ganhando lucro ou rendimento em relação àquilo. Enquanto mais você usa, mais você vai tendo participação e mais você vai ganhando quando o projeto vai certo. Acho que é um ciclo bem virtuoso, muito bom. Exato. E a forma como eles fazem e os incentivos são bem interessantes mesmo. Exato. E aí acho que tem um componente aqui que é muito curioso, né, do mercado de blockchain, que é o código aberto, né? Acho que a grande maioria dos projetos são código aberto, né? São smart contracts, né? São códigos que sobem na rede Ethereum, né? 99% dos projetos são usados na rede Ethereum. E como é aberto, é muito fácil você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e criar o seu próprio. E aí tá acontecendo uma corrida para se criar os melhores incentivos para atrair mais usuários e como contrapartida dando para esses usuários mais tokens da própria plataforma, né? Então você pega um bom projeto, por exemplo, como o da Compound, que recebeu investimento e passou anos aí em desenvolvimento, super sólido. Depois que teve o projeto lançado, foi forcado, né? O termo que a gente usa é fazer o fork, né? Para um outro projeto, por exemplo, que chama Cream, que é basicamente um compound, só que ao invés de você dar um pedaço dos tokens para os usuários, eles dão, sei lá, quase 100% dos tokens do próprio projeto para os usuários. Então é como se o incentivo de você usar compound versus o incentivo de você usar o compound fake, aí, o Cream, fica muito desbalanceado aqui, né? Porque você sabe que o código é o mesmo, só que no Cream você ganha muito mais tokens por estar usando o projeto. E isso vem acontecendo, assim, todo dia tem vários projetos sendo lançados, projetos bons, projetos ruins, bem-sucedidos, mal-sucedidos, e todo dia está acontecendo alguma coisa maluca nesse mercado. Então, só para citar o caso que você comentou, da Sushi, um desses projetos, né, acho que foi um fork da Wife, não me lembro exatamente porque eu não olhei muito o projeto, mas eu acompanhei um pouco do que aconteceu. O pessoal da FTX, da Alameda, acho que gostou muito do projeto, listou no FTX, e o cara que criou o projeto era um usuário anônimo no Twitter, o chefe, nome, não sei o quê. Começaram a criticar ele, o projeto foi, enfim, extremamente criticado. Parece que ele vendeu boa parte dos tokens que ele tinha, e aí depois a comunidade começou a se mexer para tentar resolver o problema, porque estava todo mundo perdendo dinheiro nessa queda, e aí a comunidade conseguiu convencer ele a migrar a posse, né, do contrato de administrador, do contrato para o Sam da FTX. E aí quando isso aconteceu, já é uma pessoa com mais credibilidade no mercado, que está prometendo levar o projeto adiante de uma forma saudável, bem tocada e tal. O token já voltou a valorizar 50% de novo. Então, tem umas coisas muito malucas acontecendo no mercado, né? Que é bem interessante de acompanhar. E que eu acho assim, a gente sempre brinca com token de comida, né? Porque grande parte desses que tem esse boom de sobe e desce, coincidentemente, os recentes têm nome de comida, né? É Cream, Exato. Sushi, o Ian. Então, assim, talvez seja coincidência, talvez não, né? Mas já quase todos esses subiram muito e depois acabaram caindo eventualmente por um erro de código, eventualmente por ter sido feito às pressas e ter alguma coisa errada, alguns até por não pararem em pé mesmo. Mas essa é uma veia que entra. Outra veia, um ponto interessante que você colocou, que eu sempre comento, assim, tem uma ideia de DeFi de Lego, né? Então, assim, como é código aberto, então você já tem aquilo lá que foi testado, que nem você falou da Compound, testado, funciona, aparentemente está legal, já está em um tempo, etc. Mas você vai ver o código e fala assim, eu posso melhorar esse pedacinho aqui. Aí você copia tudo e faz aquele pedacinho melhor e lança um outro produto. E a inovação testa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Entendeu? Mas o que eu acho interessante disso é a forma como a inovação vai fazendo. Não tem nada daquele de propriedade intelectual. Não, eu fiz e eu quero que o ecossistema melhore. É código aberto. Se você achar que você consegue fazer alguma coisa melhor, está aqui, copia esse pedaço aqui e ajusta. Então, eu acho isso muito interessante e é o que vai fazendo um negócio de colaboração, né, e que vai fazendo com que o negócio possa ser gigante no final, né, porque cada um vai desenvolvendo e vai colocando um tijolinho em cima de outra ideia, né? Então, acho isso muito legal. Então, ao mesmo tempo que você tem esses projetos que vão, na minha opinião, virar gigantes lá na frente, porque você vai crescendo em cima deles,
Tem também esses caras que acabam aproveitando para tentar pegar um pouquinho do FOMO, ou desse Aue que está Total. hoje em redes, lançando coisas que não param de pé, né? Total, e acho que é legal assim, vou fugir um pouco do tema, assim, mas uma pessoa tipo você que tem uma super experiência no mercado tradicional, né? Comparar, quando você olha o tipo de inovação que acontece no mercado tradicional, a forma da inovação acontecendo no mercado tradicional, né? Super fechado, super restrito, né? Super dentro da bolha ali, ninguém consegue entender exatamente como é que está sendo criado, o que está sendo feito, né? São poucos os que têm acesso e serve para poucas pessoas, né? Ao contrário do que está acontecendo em cripto, é muito interessante ver isso, né? É muito mais legal, né? E é muito mais divertido essa coisa colaborativa, aberta, tá todo mundo lá comentando, fazendo parte, né? As coisas elas são vivas, né? Elas acontecem muito rápido, né? Sim, né? É uma coisa, como você falou lá no começo, uma coisa global que vai. Então você tem um pedaço desse negócio que é feito um pedaço na Ásia, deve ver alguém que tem uma ideia no Brasil que já acrescenta uma coisa, alguém dos Estados Unidos, o negócio vai crescendo, seja dentro do mesmo protocolo, ou seja eventualmente fazendo um fork, né? Copiando um pedaço do código e desenvolvendo um outro negócio, né? Dentro de todo esse negócio, voltando à parte que a gente estava comentando aqui, Bernardo, desses tokens aí que são distribuídos à medida que você vai usando a plataforma, criou-se aí o que a gente chama de, o que foi chamado ou conhecido de yield farming, né? Agora virou uma das Perfeito. palavras da moda de DeFi, vamos fazer yield farming, né? Como é que eu traduziria yield farming para português? É uma Você plantar juros, né? plantar juros, né? Uma busca por mais juros, Colher né? juros. Assim, alguma coisa nesse sentido. Como é que você está vendo esse mercado de farm? O que você achou da forma como isso aí está acontecendo? Sim. Bom, eu acho que o conceito é um conceito que tem a ver com distribuição também, né? Desse sentido de você distribuir governança, mas você distribuir os incentivos econômicos das plataformas também, né? Então, se a gente comparar um banco com um projeto de blockchain, nesse sentido de você fazer um empréstimo, por exemplo, né? Você vai lá na Compound e você quer pegar um empréstimo usando tuas criptos como colateral. Você consegue fazer um empréstimo de uma stablecoin em dólar, né? Um SDT, alguma coisa assim, botando Ether lá como colateral, esse tipo de coisa. Quando você pensa nisso numa figura tradicional, se você fosse no banco, botasse a sua casa como colateral, como garantia, e você pegasse o empréstimo do banco, quem fica com os juros, o lucro, o resultado do teu empréstimo, seja positivo, seja negativo, se você não pagar ele, é o banco, o risco é do banco. Nos projetos de blockchain, o risco é dos usuários, né? Então você sempre tem, de um lado, as pessoas que estão usando a plataforma como tomadores de empréstimo ou como participantes ali fazendo swap, né, no tipo de plataforma que você faz troca entre tokens. E do outro lado, você tem alguém que está provendo liquidez para aquilo, que está permitindo com que você faça esse empréstimo ou faça esses swaps. E essa pessoa que está provendo liquidez, ela tem uma remuneração por isso, que é o tal do yield farming ou o liquidity mining, né? São os termos que o pessoal tem usado aí. E por isso que surgiu os tokens com nome de comida, né? Porque você vai fazer farming de sushi, você vai fazer farming de yam, né? Você vai, enfim, e é legal que esses tokens de comida, eles são tão velozes que eles não têm tempo nem de criar o logo, então eles pegam o ícone o GIF, né, o emoticon do teclado ali e bota como logo, né, para não gastar tempo nem com marketing, nem com o logo do negócio. Mas enfim, voltando no tema, então, por um lado, por exemplo, se você tem hoje BTC parado, ou o Ether parado, você consegue deixar nessas plataformas e você está provendo liquidez para essas plataformas, para os usuários poderem usar ela, e você vai estar sendo remunerado no próprio, né, no próprio ativo que você botou. Então, você pode estar ganhando mais BTCs por cada BTC que você bota. E isso já é interessante por si só, né? Aonde o incentivo fica muitas vezes muito perverso e muito exponencial aí, com caras nítidas, uma cara nítida de bolha, é quando você ganha, além do incentivo ali do próprio ativo que você está botando, seja DAI, seja Ether, seja BTC, USDC, etc.,
você ganha o token da plataforma, da própria plataforma, o Comp, ou o Cream lá do Cream, ou o Sushi do Sushi, ou o CRV da Curve, porque aí você ganhando o token da própria plataforma, esse token tendo um preço de mercado, você está ganhando provavelmente um Prêmio, uma ativo, ação, né? Um uma prêmio para ação, estar com aquele exato. dinheiro lá. Que às vezes é maior do que seria equivalente aos juros que você está ganhando naquele token de Ether ou de Bitcoin que você colocou. Perfeito. Uma coisa Você que eu vai achei muito botar. interessante. Fala, desculpa. Eu ia só citar um exemplo, assim, só para a gente ter um tamanho da magnitude do como está isso, assim. Às vezes você bota $1.000 num protocolo no início dele, num desses protocolos que muitos são fakes e arriscados, etc. Mas você bota $1.000 para prover liquidez, você vai ter lá uma remuneração de talvez 15, 10% ao ano no ativo que você está botando como liquidez. Mas o token do protocolo talvez te dê $10.000 de retorno, ou $20.000 de retorno. Você vai E isso ganhar. Sim. num grau especulativo muito grande, né? Obviamente não é nada certo, nada concreto e nem é recomendação de investimento, né? Só para a gente ter noção do Só que para está ter noção. acontecendo. Exato. Não, o que acabou fazendo, que alavancou muito esse mercado, que até superlotou a rede da Ethereum, na verdade, é que as plataformas são plataformas, você pode colocar esses pools, né? Você pode fazer investimento, mas você pode tomar empréstimo também, né? Obviamente com uma colateralização maior. Então, você coloca o equivalente a $1.000 lá, por exemplo, em Tether, num stablecoin que é praticamente dólar também, ou no USDC, coloca 1.000 e eventualmente você pode tomar, sei lá, 800. Né? Então a pessoa acaba fazendo a rodinha, né? Você coloca 1.000 e esse 1.000 te dá um direito a um pedacinho daquele token, Comp e Cream. Aí você tomando 800, você também tem um pedacinho, que você está usando mais a plataforma. Você pega 800, deposita de novo, vai lá e pega 600 e pouco e faz esse giro várias vezes com o mesmo dinheiro, né, para ganhar cada vez mais token, né? Eu vi algumas Perfeito. pessoas fazendo isso, porque na verdade o que você quer não é esses juros de 10, 15% aí, que até é bom, é interessante, mas ele está em busca mesmo do token de governança, que é o que você falou, dá eventualmente mais do que coisa que acabou gerando esse boom aí. Né? Então, mas acho que vale a pena a gente colocar aqui. Então, são projetos iniciais, tem altíssimo risco. Aqui a gente não está fazendo recomendação de investimento nenhum, né? É mais para dar uma noção para todo mundo de por que DeFi está crescendo tanto também, né? Perfeito. Porque tem aí um pedaço de não só da arquitetura e dessa a empolgação que eu tenho, acho que você acompanha um pouco de falar, caramba, olha que negócio legal que estão montando aqui, mas tem um pouco também desse pessoal que quer ganhar dinheiro rápido e quer aproveitar dessa oportunidade. Total. Aí junta E acho tudo, que dá esse boom que está acontecendo, né? total, tem esse lado negativo, né? E tem um lado super positivo para quem já investe em cripto e assim, no longo prazo, compra Bitcoin, Ethereum, outros projetos, querendo de fato, né, apostar aí no futuro do mercado de blockchain como um todo, que está sendo super beneficiado. Até escrevi um artigo semana passada, semana retrasada, para a Dunamis Asset, né? Tá no meu Medium lá, tá publicado lá no meu LinkedIn também. Depois Mostrando. você vai me dar o link, eu vou colocar aqui na descrição embaixo para quem Ah, quiser olhar legal. lá. Show. Tá, a gente deu uma pesquisada na relação de bitcoins que estão sendo tokenizados na rede Ethereum, né? Porque você consegue pegar um Bitcoin e criar um WBTC ou um SBTC, né? Enfim, tem Bitcoins tokenizados na rede Ethereum, né? Que são depositados na rede do Bitcoin em si. E esse volume de Bitcoins sendo tokenizados para poder deixar em plataformas rendendo juros, cresceu tanto nesses últimos dias, nesses últimos meses, que tem mais bitcoins sendo depositados e tokenizados por dia do que minerados por dia. Então, isso já mostra uma certa escassez adicional sendo criada na rede do Bitcoin, né? Os próprios Ethers sendo depositados nas plataformas de staking, de liquidity providing, etc., né? Os projetos de DeFi, também no mesmo sentido, né? Você tem muito dinheiro que está sendo travado nessas plataformas para render juros, e isso é um sinal de escassez para o ativo. Então, eu acho que parte dessa alta do Ether nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tirando essa quedinha recente aí desses últimos 3 dias, do Bitcoin também, né, ter rompido aí os 10 mil, 12 mil dólares, parte disso acho que é explicado pelo movimento de DeFi, né? Sim, não, e é uma coisa que é curiosa quando você olha, assim, acho que
tem pouco conhecimento ainda, não sei a gente que está aqui, pouca gente ouviu falar do Ether e do Ethereum, né? Então, se criptomoedas, todo mundo já tem na cabeça Bitcoin. Acho que isso é uma coisa que já espalhou muito, principalmente depois de 2017, daquela alta, etc. Mas acho que o grande impulsionador hoje de criptomoedas, se a gente for ver, Bitcoin, obviamente, tem lá os seus pontos, é escasso, etc. Mas em termos de plataforma, de ideias, de coisas que vão revolucionar o mundo, no final das contas, é a plataforma da Ethereum que está trazendo isso tudo, né? Perfeito, perfeito. A tese é diferente, né? Acho que o Bitcoin, assim, como investimento, a tese é como reserva de valor, né? Como o ouro 2.0, a escassez, etc., ser uma moeda global, esse tipo de coisa. O Ethereum, ele veio com a proposta de ser um grande computador global distribuído, né? Então, vou citar um caso aqui que eu nem cheguei a olhar muito a fundo, mas que parece que está crescendo na Califórnia agora, que é a Arcade City, que é um projeto bem antigo no mercado já de Ethereum, né? E é como se fosse um Uber distribuído, é um Uber que roda na rede Ethereum. Então, você não tem um servidor centralizado que você pode ir lá, o governo ir lá e derrubar o servidor e proibir o projeto. Ela está rodando, ele está na rede, né? Está funcionando. E é uma tese completamente diferente do Bitcoin, né? Então, quanto mais projetos acontecerem na rede Ethereum ou em outras redes parecidas, mais a gente vai ver o que a gente está chamando de Web 3.0, né? A internet do valor, né? Onde você consegue, de fato, transferir valor, transferir dinheiro, enfim, fazer operações financeiras 100% digitais. Né? Não tem um sistema financeiro tradicional legado sendo carregado ali por trás dos panos, né? Tá bom. Nós estamos chegando aqui no finalzinho do tempo, eu tenho mais ou menos um tempo que eu sempre controlo aqui. Eu queria que você desse lá uma última mensagem tua aí e uma mensagem com foco também em quem tivesse eventualmente começando agora, né, que está querendo entrar nesse mercado, querendo entender, etc. O que é a tua dica para eles? Pô, eu sou fã, né, de cripto. Assim, às vezes eu até fico um pouquinho afastado, né, que dá uma cansada, assim, envolver outras coisas, pesquisar outras coisas na vida, mas acabo sempre voltando pelo potencial de gerar liberdade e independência que o blockchain, que o cripto tem. Assim, acho que isso é um potencial enorme, assim, que a gente não pode deixar de olhar para o impacto de médio e longo prazo que isso tem. Né? Então, independente da história de vida que você tem, da experiência, das skills, né? Das coisas que você já trabalhou, que você já estudou na vida, com certeza, em algum momento você consegue lidar e fazer um link com o que está acontecendo em cripto, com o que está acontecendo com blockchain, e isso ajudar você na sua vida pessoal e você contribuir com isso também, né? O mais legal de cripto é essa comunidade global, né? De pessoas fazendo coisas em lugares diferentes e se ajudando e conseguindo organizar projetos globais via internet. Eu acho isso assim, uma coisa inimaginável há 20 anos atrás, né? Então acho que a gente poder fazer parte disso, assim, para mim eu sou muito grato, assim, sou muito feliz de poder fazer parte desse tipo de coisa. Legal, obrigado, Bernardo. Obrigado aí por ter trazido toda essa tua experiência, essa tua empolgação aí aqui para a gente conversar, cara. É sempre um prazer conversar contigo. A gente já conversa offline várias vezes aqui, mas acho que é bom trazer para todo mundo também um pouco dessa empolgação e dessa tua visão. Acho que você é um cara que tem uma visão bem legal, até por ter morado na Ásia, ter trabalhado em vários projetos, etc. Então acho que é uma coisa que agrega bastante e de uma forma, acho que boa para quem já começou, né? E também boa para quem está começando e está começando a entender e vendo isso, tá bom? Show. Obrigado. Valeu, Gustavo. Por que você mudou do mercado tradicional para cripto? Vai lá, vou acabar com o teu horário. Conta aí, como é que foi a tua migração? Não, eu basicamente por conta de trading, né? Arbitragem que você tinha no Bitcoin em 2017 do onshore offshore, lá, né? Eu sempre fui trader, né? Bons tempos. No banco, bons tempos, você tinha uma arbitragem do onshore offshore grande, aí eu fui entender, falei, isso aqui não dá para ser arbitrado? Aí você começa a entender, você começa a olhar, e aí eu fui ver um aspecto, a ponta do iceberg, né? Eu fui ver o negócio que eu comecei a olhar, falei, nossa, olha o que tem aqui. Cada vez me surpreende mais, porque esses negócios de DeFi que a gente conversou hoje, coisa que começou agora, né? Deve ter, o projeto mais antigo deve ter 3 anos, 2 anos, sei lá. Então, assim, você já estava vendo por um lado, de repente você vê de um outro lado, falei, nossa, olha o que já estão inventando. Então, acho que isso é uma coisa que cativa a gente, como você falou, assim, às vezes você sai um pouquinho, vai fazer outra coisa, e você volta e fala, nossa, olha isso aqui que legal. Daí você
pega de novo o rumo, né? Acho que é um pouco essa história de todo mundo que entrou no final, né? Acho que você começa a entrar e olhar e fala, caramba, né? Mas tá bom. Obrigadão de novo, Bernardo. E para você que nos viu, não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo, amiga aí que gosta desse assunto também, né? E até a semana que vem. Tchau, tchau.